Pronto. Deu certo de ver a aula da semana passada, que é isso? Deu sim. Na verdade, eu entrei agora e fiquei tipo. O link tava aqui no Teams o tempo todo, né? E eu tava lá procurando no aula. Ah, é. Esses negócios assim mesmo. Às vezes eu posto num lugar e esqueço de postar no outro. Normal. Preciso padronizar essas coisas. É que semestre que vem também eu vou mudar pro Canvas. Aí eu acho que. Eu não sei como é que. Não sei se vocês já mexem no Canvas ou não, mas me disseram que é melhor. É, para algumas coisas é melhor. Para conferência eu prefiro o Teams, mas isso ainda é uma opinião dividida. É, não, é pra conferência acho que eu vou usar o Teams mesmo. É, eu gostei do Teams, achei que funciona bem. Mas para compartilhar material, essas coisas, aí acho que eu vou jogar lá no Canvas, que aqui no Teams. Tudo bem que eu também não joguei os materiais onde era para jogar, eu só subi no chat aqui, mas eu achei que fica meio bagunçado. É, perguntaram sobre a prova. A prova vai ser naquele esqueminha lá, né, pessoal? Hoje é o nosso último encontro de conteúdo, né? Então, lá pro dia 15 mais ou menos, eu vou soltar uma atividade para vocês fazerem. E no dia 18 a gente vai fazer um encontro online, mas vai ser mais para tirar dúvida, alguma coisa assim. E aí essa atividade que eu vou soltar no dia 15 vai ficar para entregar dia 22 ou 23. E aí no dia 25 eu faço uma convocação só para aqueles que eventualmente precisarem de recuperação. E depois é isso daí. Tá, então aguardem a prova na próxima semana. Hein? Bom, deixa eu ver quantas pessoas a gente tem online aqui. Eu mais 13. Eu mais 13 já dá para começar. É, a aula de hoje, pessoal, eu acho que ela não vai ser uma aula muito comprida, tá? A gente vai continuar em torneamento e a gente tem mais alguns comandinhos que eu vou ter que passar para vocês aqui, dois comandinhos, três na verdade, que eles vão ser necessários para a gente fazer. É, peraí, deixa eu ver aqui. Pra gente fazer o rosca. Lembra que vocês pediram, né? A gente conversou e eu fiquei de passar rosca também para vocês, né? Então, a gente vai fazer a rosca manualmente para vocês terem uma para vocês terem os comandos de como que a gente faz manualmente. E eu vou fazer via ciclo também, tá? Via ciclo parece muito mais fácil, mas quando você está fazendo uma peça que só tem o ciclo de rosca é tranquilo, mas quando você tem outras operações envolvidas, aí já começa a ficar um pouquinho mais complicado. Mas como hoje a gente só vai trabalhar em rosca, vai ser tranquilinho. Então eu vou mostrar primeiro o ciclo para vocês e depois eu vou mostrar e depois a gente vai fazer essa rosca, mas a gente vai fazer ela na mão, para vocês verem todas as operações que tem dentro do ciclo. É, eu vou compartilhar minha tela aqui. É isso que eu tava pensando em fazer, mas eu tava travando aqui. Pronto. Agora sim. E aí qualquer coisa vocês abrem o áudio, falam, mandam chat, eu vou respondendo. Então estamos aqui com o nosso torno aberto de novo. E eu vou criar uma peça, eu vou criar um programa primeiro, né? Então a gente vai no Program Manager lá e aqui eu vou criar um novo programa que vai se chamar, sei lá, teste underline rosca. Pronto. Ok. E cá estamos no nosso programa. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui no meu programa é criar a peça em branco. E essa peça em branco aqui ela vai ser uma peça com
30 milímetros de diâmetro, né? O nosso ZA aqui ele sempre está em 0, né? Porque o nosso 0 peça vai estar aqui na frente da peça. Aí eu vou ter uma peça de 150 milímetros, cujos 10 estão dentro da garra. Então eu tenho 40 milímetros aqui que estão fora da garra. Beleza. E essa vai ser a nossa peça em branco. Então aceitei. Só vou dar um M30 aqui para o programa não ficar dando erro. E a ideia é que ele crie lá pra gente a nossa peça de 150 milímetros de comprimento por 30 de diâmetro. Essa peça aqui. Beleza. Qual que é a ideia? A ideia é que eu vou fazer... deixa eu ver aqui. A aula está sendo gravada assim, Pedro. Pode ficar tranquilo. Aí eu posto lá no YouTube para vocês. Então, a ideia aqui é que a gente faça uma rosca aqui nessa barra aqui de 30 milímetros por um espaço de 50 milímetros. Aqui eu vou fazer uma rosca com um passo de 1 milímetro, tá? Então, a gente tem que fazer algumas coisinhas antes de começar aqui. Vamos lá. Aqui a gente vai usar unidades métricas. Então, é o nosso G71. Se eventualmente a gente for usar o plano de trabalho, é o XZ, que é o G18. E, por enquanto, a gente vai trabalhar com... Por enquanto não, a gente vai trabalhar setando a velocidade do torno em rotação constante. Então, rotação constante vai ser o nosso G97, que está aqui. Beleza. Então, já temos os comandinhos preparatórios aqui. Eu criei a minha peça. E aí, o que eu preciso fazer? Primeiro, eu vou escolher a ferramenta, que é a ferramenta para a gente fazer roscas externas. Então, vou selecionar a ferramenta aqui. Ela é essa ferramenta aqui, chama Threading. Essa ferramenta aqui, ó. A gente vai escolher a ferramenta de fazer rosca e dar um OK. E embaixo disso daqui eu vou dar um M06 para a gente colocar essa ferramenta no lugar. Aí, beleza, né? Aqui a gente já conhece quando você faz isso, ele vai colocar a ferramenta e ela vai ficar bem distante aqui da nossa peça. Então vamos colocar ela perto, só para a gente conseguir observar aqui. G00, trabalhar com coordenadas absolutas, então G90, G00, Z. Eu quero colocar ela em 5 milímetros em Z, ou seja, lá no meu desenho eu estou a 5 milímetros à direita da peça, e em X eu quero colocar ela já numa posição onde eu vou começar um desbaste. Então eu vou colocar X 30 aqui, diâmetro 30, depois a gente pode mudar esse diâmetro aqui para colocar ela numa posição mais conveniente. Mas, aqui, rodando, criou a peça, fizemos o G00, cá estamos aqui, ó. E a nossa ferramenta de fazer rosca é essa daqui, ó. Ela tá aqui. Então ela tem esse dentezinho aqui, esse dentezinho ele vai passar pela peça, criando a rosca que a gente deseja criar, tá? Beleza. Agora que a ferramenta tá aqui, eu preciso começar a rotação do torno. Que a rotação do torno ela vai depender se você quer fazer uma rosca normal ou se você quiser fazer uma rosca esquerda. A rosca esquerda é aquela que tem a rosca ao contrário, né? Em vez de o parafuso seguir a regra da mão direita, ele segue a regra da mão esquerda. E aí, para fazer a nossa rosca normal, eu vou usar o M03, onde a gente vai começar a rotação do torno, né? A gente vai fazer ela no sentido horário. E esse M03 aqui, a gente vai colocar uma rotação baixinha aqui. Eu vou colocar uma rotação de 200 RPM. Então, S200. Beleza.
Agora a gente já tem tudo certo. A gente já setou as coordenadas, já fizemos os comandos preparatórios aqui em cima, colocamos a ferramenta certa, já posicionamos a ferramenta próxima ali da minha peça. E agora, o que eu vou fazer? Deixa eu só dar uma ajeitadinha no código aqui. O que eu vou fazer? A gente vai primeiro dar uma olhada em como que eu passaria essa rosca externa com o ciclo. Né? Então, com o ciclo é muito fácil, porque a interface aqui ela já te ajuda a fazer tudo. Então, se você vier nessa parte de torneamento aqui, ó, você tem um torneamento de contorno, onde você consegue criar contornos aqui, mas aqui eu quero fazer um torneamento normal, tá? Então, eu não quero, aqui é a parte de furação, essa outra aqui é fresamento, a gente quer fazer um torneamento normal. Então, se eu começar o torneamento aqui, eu tenho várias opções aqui de fazer rasgo, enfim, de remover parte de peça, e uma delas é essa daqui, que é o thread. O thread é pra gente fazer rosca, né? Então tá aqui. Não sei se vocês estão curtindo a música de fundo aí, mas perto do meu prédio eu acho que tá tendo algum culto religioso. Hoje o pessoal tá meio empolgadão. Vamos lá, então olha só, até a ferramenta aqui na nossa animação já tá a ferramenta certa que a gente está usando, né? E aqui ela tá um pouquinho diferente, eu não sei se eu vou conseguir fazer com que ele passe a ferramenta de novo aqui. Mas enfim, se ele passa... Aí, ó. Ela tem esse dentezinho a mais, que não mostrou lá no outro desenho. Esse dentezinho a mais é só para quebrar o cavaco. Tá? O dente grande de baixo é o dente que vai fazer realmente a usinagem, e o de cima vai quebrar o cavaco. E aí a gente tem algumas dimensões aqui, ó, né? Então, essa parte aqui a entrada vai ser completa, a gente não vai usar tabela de dimensões aqui, a gente podia usar uma tabela, por exemplo, fazer rosca métrica, aí eu já tenho padrão de rosca aqui e tudo mais, a gente vai fazer uma rosca à nossa moda. Então o que vai acontecer aqui, ó? Esse P, ele é o passo da rosca. E o passo da rosca, o que vai acontecer? A rosca, eu vou dando voltas aqui, então de um pico aqui da rosca para o outro pico, agora a animação atrapalhou, né? De um pico aqui para o outro pico, a gente tem exatamente uma volta. Então o nosso passo, a largura do passo aqui, ela tem que ser a quantidade de milímetros que a gente quer por revolução. E aqui a gente falou que queria fazer uma rosca com passo de 1 milímetro, então vai ficar 1 milímetro por revolução. Esse G aqui, ó, ele serve para você fazer uma rosca que tem passo variável. Então, você vai somar uma medida G no seu passo a cada vez que você der um passo. Então, você tem P mais G, P mais 2G, P mais 3G, assim por diante. Não sei especificar para vocês qual é a utilidade de fazer uma rosca uma rosca variável assim. Acredito que seja para você travar peças uma na outra, né? Mas aqui a gente não vai usar, aqui a gente vai fazer uma rosca de passo fixo. Aqui você tem o tipo de usinagem que você quer, né? Então a usinagem com um triângulozinho ela é bruta, 3 é uma usinagem de acabamento e 1 mais 3 significa que ela vai fazer a passagem bruta mais uma passagem de acabamento. A gente vai fazer só a bruta aqui. Aí primeiro, você consegue escolher o quanto que você vai usinar da sua rosca por passada aqui. Então, essa usinagem linear aqui, ele está dizendo que você vai comer mais ou menos a mesma profundidade toda vez que você passar essa ferramenta de fazer rosca. Você pode fazer isso, ou você pode fazer essa usinagem degressiva ou degressiva aqui, que ele mostra que é a regressiva, né? Onde você vai comendo diâmetros cada vez menores da sua rosca, né? Isso daqui ajuda se você precisa de uma rosca com acabamento um pouco melhor. E se você tem um material um pouco mais duro, porque nessa linear aqui, você está retirando cada vez mais material, né? Apesar de você manter sempre a mesma profundidade. E nessa degressiva aqui, você está tirando a mesma quantidade de material, né? Então, como a área aumenta aqui,
né, a seção transversal aqui aumentaria, então a gente diminui a profundidade da passada para manter sempre a mesma área transversal e manter a quantidade de material que a gente vai retirar. Vamos deixar na linear mesmo. Aí eu tenho as medidas da rosca, né? Então o X0 e o Z0, eles são essa posição inicial aqui, o X0 nem está escrito aqui, mas são essa posição inicial da nossa ferramenta. O nosso X0 aqui, ele vai começar em 5 milímetros, que a gente deixou a nossa ferramenta lá 5 milímetros aqui do comecinho. E o nosso Z0, ele vai ser 0, tá? Então tá aqui, ó. Ele vai começar daqui. Contra, nada a ver, né, que eu falei. O nosso X0 aqui é 30 milímetros, pessoal. Ele vai começar de uma posição de 30 milímetros aqui, que é o nosso diâmetro, né? E o X é o vertical que ele vai comer no diâmetro. E em Z ele vai começar em 0. Na verdade ele não vai começar em 0, ele vai começar em 5. É porque a gente deixou a ferramenta lá em 5. Se eu voltar... Agora se eu voltar aqui, eu não sei se ele vai salvar lá, mas... Vamos dar uma olhada na simulação lá. Depois a gente ajeita. Aqui na simulação a gente deixou a ferramenta aqui, ó, com a face aqui em 5 milímetros. Então a gente tem que fazer a mesma coisa lá. Estávamos aqui. Turning, thread. Beleza, ele manteve as configurações aqui. Só que menos 5, não menos 50 milímetros aqui. Não, desculpa. Aqui é o Z0. Z0 era 5. Beleza. O Z1, aí sim vai ser o menos 50 milímetros. Que ele é relativo a essa posição inicial aqui, ó. Beleza. Agora eu tô na dúvida de onde ele tá colocando esse Z0 aqui, porque ele não desenha. Não sei se é aqui ou se é aqui. Eu acho que o Z0 é aqui, ó. Porque eu tenho esse LW aqui. Esse LW aqui sim é os nossos 5 milímetros, que é a distância que a gente vai começar antes da rosca aqui, ó. Então o Z0 é a nossa posição de referência mesmo, pessoal. É 0, tá aqui. O Z1 é menos 50, é 50 para a esquerda a partir de 0. Esse LW aqui é essa folga que a gente deixou para a ferramenta antes de começar a rosca. O LR é isso aqui, ó. Você consegue terminar a rosca fazendo uma subidinha aqui, ó, para você dar acabamento, tá? Aqui a gente não vai fazer esse LR, a gente vai terminar ela seca. Então o nosso LR vai ser igual a 0. H1 é a nossa profundidade da rosca. A gente vai fazer uma rosca a 45 graus aqui. Então H1 vai ser 1 milímetro também. Esse αp aqui é o ângulo de entrada da ferramenta aqui. Ele vai depender da ferramenta, né? Conforme a gente vai fazendo as passadas, eu tenho essa geometria da ferramenta aqui. Ele vai acabar dependendo da ferramenta. Se você aumentar muito isso daqui, acima do que a ferramenta permite, vamos botar, sei lá, 50 graus, ele vai começar a dar erro. Ele vai falar que esse αp aqui está acima do que a sua ferramenta permite, que é o ângulo de saída da ferramenta. Então vamos deixar ela com 15 graus mesmo, do jeito que estava. O diâmetro que ele vai descer por passada vai ser D1 de 0,25 milímetros. Isso aqui eu já tinha setado antes. Então o que acontece? Se eu tenho um diâmetro de passada de 0,25 milímetros e a nossa profundidade da rosca é de 1 milímetro, eu tenho que dar 4 passadas para fazer essa rosca aqui, né? Essa medida U aqui, você pode deixar um recuo aqui antes do final, a gente não vai deixar esse recuo. E aí depois eu tenho outras coisas aqui, eu tenho a velocidade na verdade esse VR aqui é a distância para você fazer o recuo, e ele tem a ver com o nosso envelope, porque ele vai fazer esse recuo aqui provavelmente usando um G00. Então eu vou deixar ele com 5 milímetros aqui, para não dar problema. Vou fazer roscas múltiplas não. E eu tenho esse α0 aqui, que é a orientação de onde vai começar a minha rosca. Eu posso começar com a frente da peça que está no torno lá inclinada, ou posso começar na posição 0 graus. Dependendo da peça que você vai fazer, você precisa começar a rosca em um ponto específico, né? Aqui a gente vai deixar 0 graus mesmo. E a hora que eu dou o accept aqui, o que vai acontecer?
ele vai me gerar essa linha monstruosa de código aqui, com o ciclo 99. O ciclo 99 da linha Siemens, ele é o ciclo de rosqueamento para tornos, tá? E beleza. Então, se a gente simplesmente executar esse código aqui, olha só. O que ele vai fazer? Ele vai dar as 4 passadas aqui e fazer a nossa rosca. Vamos dar uma olhada nas medidas primeiro. A medida tá aqui, ó. A gente fez os 50 milímetros de rosca certinho. Ela deu, ó, ela fez o retorno com G00 porque tá vermelho. Deu 4 passadas aqui e fez a rosca. E o interessante em questão de simulador, de você usar a ferramenta de rosca, é que ele desenha, ele faz o desenho da rosca aqui para você, né? Em 3D ele não foi muito feliz no desenho, mas se você olhar na vista lateral, ele faz o desenho da rosca bonitinho para você, né? Aí olha só, agora a gente consegue rodar de novo. Então vamos rodar aqui. Passou, 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 passou. E ele escolhe uma posição aqui para terminar, longe da peça, tá vendo? Igual a gente faz aquele recuozinho. E se vocês olharem, eu não consigo executar mais devagar aqui, mas por passada vocês veem o material sendo desbastado, ó. Deixa eu ver. Ah, eu consigo pausar, ó. A gente pausou no segundo passo aqui. Então tá vendo, ó? Ele não desbastou tudo. Se você olhar, aqui eu tenho o raio da ponta da ferramenta, mas o comecinho da rosca aqui ele ainda não tá feito, porque só deu 2 passadas. Então a hora que... Vamos ver se eu consigo... Aqui, ó, deu mais uma passada. Então ele comeu mais um pouquinho. E se eu der a última passada, ele termina a rosca aqui. Ficam as pontinhas certinhas, do jeito que a gente queria. Assim a gente consegue fazer rosca usando ciclo, né? Só que se a gente usar ciclo, a gente perde a visibilidade de algumas das funcionalidades do nosso torno, que elas podem ser usadas para fazer outras coisas. Então, agora a gente vai fazer a mesma coisa, exatamente a mesma coisa que esse torno faz, só que a gente vai fazer na mão. E qual que é a diferença? A diferença é que agora a gente não vai conseguir ver a rosca desenhada aqui. Porque a hora que eu passo com essa ferramenta de rosca aqui no simulador, se eu não estou fazendo um ciclo de rosca, ele não sabe que é rosca, ele entende que eu estou dando um passe na peça e o desenho fica liso. Aqui, ó. Vocês vão ver já o que eu estou dizendo, na hora que a gente for fazer os comandos aqui. Então vamos voltar lá pro nosso simulador. Aqui a gente tinha dado esse M03S200 aqui, acho que até ele a gente vai tirar. Mas por enquanto vamos tirar essa linha do ciclo aqui, ó. Então, voltando para a nossa simulação. Vamos tirar essa linha aqui também, que a gente não precisa dela por enquanto. O que a gente tinha feito até agora? A gente só fez um G00 e posicionou a ferramenta aqui, ó. Aqui. Beleza. O que eu tenho que fazer para fazer esse torneamento aqui? Eu tenho que fazer algumas coisas. Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que garantir que o meu torno, que a minha peça que está lá no torno vai começar em uma posição que eu consigo definir. E para fazer isso, a gente tem esse comando M19 aqui, ó, tá? Eu atualizei essa tabela com os comandos que a gente vai ver hoje e eu vou colocar essa tabela lá para vocês. Esse comando M19, o que ele faz? Ele pega o fuso, seja o fuso da fresa ou seja o fuso do torno, e ele coloca o seu fuso em uma posição específica. Então eu consigo usar esse mesmo endereço S aqui, ó, só que em vez de o S ser velocidade, agora ele vai ser a posição que eu quero que a minha peça fique lá no torno. Então o que a gente vai fazer? Eu vou fazer aqui, ó, M19 S0. Quando eu faço M19 S0, o que o torno vai fazer? Ele vai pegar a minha peça lá dentro do torno,
dentro, atrás da castanha aqui, ó. Atrás da castanha aqui, ele tem um encoder. Vocês são da mecatrônica, vocês sabem o que é o encoder, né? Sim. Sim, beleza. Então, ele tem um encoder aqui. O encoder, para quem não lembra o que é um sensorzinho de posição, normalmente óptico, sensor de posição angular. Então, eu consigo saber aonde que eu tô no meu torno, né? Em que posição angular que está a minha peça lá no torno. E ele vai pegar essa peça aqui, ela tá, sei lá em que posição que o encoder vai estar aqui. E ele vai girar essa peça e quando chegar na posição que a gente determinou, ele vai travar o torno. Tá? Então se você fosse com a mão dentro da máquina e fosse tentar girar o torno ali, ele não ia permitir a rotação. Ele trava e ele trava numa posição bem específica, bem certinho. Ele trava mesmo. A gente deu 0 graus, então ele vai travar em 0. Mas você consegue definir essa posição angular, pelo menos no equipamento da Siemens, com até 3 casas depois da vírgula em ângulo. Tá? Então, em milésimos de ângulo, você consegue definir essa posição angular aqui. É bem preciso. E então, foi isso que a gente fez. A gente travou aqui na posição 0. Beleza. Agora, o que a gente vai fazer? Agora é uma linha só que vai fazer muita coisa. E vocês vão entender por que tem que ser tudo numa linha só. Eu vou começar um movimento, mas esse movimento da ferramenta ele tem que estar sincronizado com a minha rotação do torno agora, né? Então, olha só, eu tenho aqui esses dois comandos aqui, G94 e G95, onde eu vou dizer para o torno se eu quero que a ferramenta avance em unidades de avanço por minuto, por exemplo, milímetros por minuto, ou se eu quero esse avanço por rotação da peça. Então eu consigo travar, eu consigo fazer uma relação entre o avanço da minha ferramenta e a rotação da minha peça. E isso é a chave para a gente conseguir fazer a rosca, né? Porque para uma determinada posição angular lá da sua peça, você quer que a sua ferramenta esteja numa posição precisa. Eu não posso passar a rosca de um jeito e depois passar de outro jeito, porque senão eu vou acabar dando um passe lá na minha peça e não vai funcionar. Então o que a gente vai fazer aqui? Ó? Eu vou primeiro dizer para ele que eu quero uma velocidade de avanço por rotação. E essa velocidade de avanço por rotação aqui vai ser o seguinte, ó, é um G95. E aí, para fazer esse avanço por rotação, eu vou usar o endereço F também. Só que em vez de F ser uma velocidade em milímetros por minuto, ele vai ser uma velocidade em milímetros por rotação. O passo da nossa rosca era de 1 milímetro por rotação. Então a gente vai fazer um F1. Beleza. G95 F1 quer dizer que eu estou fazendo um passo de 1 milímetro por rotação. Agora o que vai acontecer? Agora vem aquela linha que eu falei para vocês. Eu tô com a minha ferramenta lá no G0, naquela posição que a gente colocou. O X30 aqui, ele é a face externa da minha peça, né? Então se eu der um passe em X30 não vai acontecer nada, a menos de alguma rugosidade, porque a minha peça tem 30 milímetros de diâmetro. E a gente vai fazer passes iguais aos passes lá do programa. Então, o programa estava dando passos de 0,25. Então, em vez de X30 aqui nesse G00, a gente vai para X29,75. Tá? Para já deixar a ferramenta alinhada para quando eu for dar um passe, eu já dar o passe ali de 0,25 milímetros. E aí a gente vai aqui embaixo começar um movimento. Então eu já estou com G90, já sei que são coordenadas absolutas aqui, vou deixar assim. Eu vou fazer um G01. O F já está especificado aqui, eu já sei que a velocidade vai ser em milímetros por rotação. Eu vou andar em Z somente, em X eu não vou andar, eu só vou dar aquela passada reta. E eu vou fazer a minha passada até Z menos 50. Beleza.
Só que repara que agora que a gente mexeu no código, o que, que a gente fez? Ó, aqui eu tenho os comandos preparatórios, então unidades, plano de trabalho, velocidade de rotação constante, montei a peça, escolhi a ferramenta, coloquei a ferramenta, posicionei a ferramenta numa posição legal, fora do envelope para eu começar o meu trabalho, travei a peça na posição 0 graus, disse para a máquina que o avanço da ferramenta vai ser por rotação, 1 milímetro por rotação, e comecei o deslocamento da ferramenta. Só que antes disso tudo aqui, ou para ser bem preciso, quando eu começar o movimento da ferramenta, eu preciso também começar a rotação do torno. Essa rotação ela não pode começar nem antes e nem depois. Ela tem que começar junto com o movimento da ferramenta, para eu não perder a referência de fase entre a ferramenta e a peça. Senão a minha rosca vai sair fora da especificação. Então eu vou ligar o torno na mesma linha que eu começo a rotação, que eu começo o movimento da peça aqui, ó. Então G01, para ligar o torno no sentido horário, a gente vai usar um M03, tá aqui. A velocidade de rotação do nosso torno vai ser S200, que a gente vai trabalhar com 200 RPM aqui, porque não especifiquei uma velocidade de corte nada, só estou colocando uma velocidade de rotação lenta aí. A gente está falando 200 RPM, a gente está falando em 3 voltas por segundo, mais ou menos, um pouquinho mais de 3 voltas por segundo, que é suficiente aí para você trabalhar uma rosca, tá? Mas o importante aqui, pessoal, é vocês entenderem que esse G01 aqui, ó, esse movimento do G01 e esse M03, eles têm que estar no mesmo bloco, tá? Se eles não estiverem no mesmo bloco, se eu colocar esse M03 antes aqui, eu vou começar a rotação antes de começar o avanço da minha ferramenta. Aí vai dar errado, tá? Quando a máquina vê isso, ela já sabe que eu tenho que fazer o avanço junto com a rotação da peça, né? Eu estou fazendo o avanço por rotação, então eu tenho que começar o movimento de rotação junto com o movimento aqui de deslocamento da minha ferramenta. Beleza, agora vocês vão ver o desenho que o simulador vai fazer. Aqui. Fizemos, e olha só. Isso aqui é a parte triste. A gente está fazendo uma rosca, a gente está com todos os parâmetros certos para fazer a rosca, e o simulador não desenhou a rosca aqui pra gente, ele desenhou um passe, tá? Mas na vida real não está acontecendo um passe aqui, está acontecendo a rosca, né? Só que o simulador ele tem essa limitação aí na programação, que se você não faz um ciclo de rosca, ele não desenha a rosca, tá? Vamos dar uma olhada lateralmente aqui. Pelo menos a gente consegue ver a profundidade do passe aqui, ó. Profundidade do passe aqui. Beleza? Então tá aqui, ó. 30, 29,5, aqui a gente tá em diâmetro. 29,75 aqui. A nossa primeira passada. Aí o que a gente vai fazer? Vamos levantar essa ferramenta aqui. Agora tem que ir com calma, ó. Vou fazer um outro G01. Vou levantar a ferramenta, então eu vou para X35. Levantei a ferramenta. Beleza. E eu vou parar a rotação do torno. Então, para parar a rotação do torno, a gente vai usar o M05. Beleza. Agora, se eu tentar fazer um movimento aqui, a máquina não deveria deixar. O G01 já está lá em cima, eu vou tirar daqui. Se eu tentar fazer um movimento aqui em Z, a máquina não deveria deixar. Quer ver? Vamos tentar ir lá para Z5 de novo. Opa. Olha só, o que ela deu de mensagem aqui, ó. Wait for speed of master spindle. Como a gente
disse para a máquina que o avanço da ferramenta era por rotação e a rotação parou, o avanço da ferramenta parou também. Então, olha só, eu tenho que vir aqui, depois que eu dei o passe, eu tenho que passar para G94. Olha aqui, ó, que vai ser a velocidade de avanço por minuto. G94. E a gente vai colocar essa velocidade de avanço por minuto aqui em F200, só para facilitar a vida. Agora sim, eu consigo fazer esse X35 aqui, né? Então eu vou subir ela ainda no G01. Oi. Acho que você tá mudo. Tô mudo? Caramba. Obrigado por avisar. Onde que vocês pararam de ouvir aí, gente? A hora que eu rodei a simulação, pelo jeito. Tem 2 frases, basicamente. Ah, graças a Deus. Faltava vocês falarem que faz meia hora que eu tô falando aqui, tô no mudo. Bom, beleza, então, ó. Vamos lá. Vamos voltar aqui, ó. Eu tinha feito. Deixa eu ver se isso aqui aceita Ctrl Z. Aceita lá. Aqui. Nossa, foi muito, né? A gente tinha feito o G01 aqui, então eu dei o passe aqui. Aí a gente tinha feito o X35, que era para subir a ferramenta. E a gente estava tentando fazer um G00, ou G, acho que G01 mesmo. Z5. Pronto. E aí a hora que eu tentei fazer isso, olha só. O que aconteceu aqui? Ela foi. Aí agora ela fez porque eu não parei o turno. Calma aí, pessoal, desconcentrei. Olha só, a gente fez a passada aqui. O que eu tinha feito? Parado o turno. Então vamos parar o turno. Parar é M5. M5. Agora sim, eu estava tentando tirar o X. Eu estava tentando levantar a ferramenta para depois jogar para trás. Beleza. Agora sim, ó. A hora que eu paro o torno, o que acontece? A ferramenta não anda mais. Porque eu falei que o avanço da ferramenta está atrelado à rotação da máquina, né? É X milímetros por rotação. A rotação parou, o avanço vai parar também. Então o que eu tenho que fazer aqui, ó? Tá vendo? A tela deu essa mensagem aqui, ó. Wait for speed of master spindle. Quer dizer, estou esperando pela velocidade da minha castanha aqui para eu continuar fazendo os avanços aqui. Então, vamos parar isso aqui. O que eu tenho que fazer? Depois que eu parei a máquina, eu tenho que voltar para o modo G94, onde a velocidade vai ser em avanço por minuto. Então, G94. Aí eu vou colocar uma velocidade de avanço de F igual a 200 milímetros por minuto. Vou fazer esse X35 aqui, onde eu vou subir a ferramenta em G01 até fora do envelope. E depois eu vou fazer o G00. G00. Eu vou para... primeiro eu vou para Z5. Z5. Depois eu vou para X29.5. Então vai acontecer isso aqui agora. Simulação. Aqui. O que ela fez? Ela subiu aqui com o nosso G00, aliás, G01. Saímos do envelope, fez o G00, voltou para cá. E agora, antes a gente tinha dado uma passada em 29.75. Agora a gente vai dar uma segunda passada em 29,5. O que eu tenho que fazer? Primeiro a minha ferramenta tem que estar na mesma posição que estava antes em Z. E ela tá, né? Ela tá em Z5 aqui, em X29,5 em vez de 29,75 agora, porque a gente vai dar a segunda passada. Então eu tenho que agora voltar para o modo G95. Antes de voltar para o modo G95 até, ó,
M19S0. Vou voltar a minha peça para a posição original. Então, M19S0. Isso vai garantir que a minha ferramenta de rosca passe exatamente no mesmo lugar que ela passou a primeira vez. Agora sim, G95 F1. A gente está dizendo que o avanço vai ser por rotação da máquina e eu quero que ela avance 1 milímetro por rotação. E agora eu vou fazer o nosso G01 Z-50 M03, que eu vou ligar a máquina no mesmo sentido, S200, mesma velocidade. Então vamos lá, simular. Olha lá, ela já deu 2 passes aqui. Uma pena, realmente uma pena que ela não desenha a rosca. O máximo que ela vai desenhar aqui de rosca pra gente vai ser a última posição aqui que ela acompanha o perfil da ferramenta. É realmente uma pena. Então tá aqui. E agora a gente tem que repetir mais 2 vezes esse mesmo procedimento. Então olha só. Desde o M5 aqui, ó. Vamos enumerar todo mundo aqui. Desde o M5 aqui, ó. Tudo de novo. Então olha só. Para a máquina. Vou passar para o modo de velocidade de avanço por minuto a 200 milímetros por minuto. Vou subir para o diâmetro 35 de novo, em G01 ainda. Aí eu vou fazer um G00 para Z5. Aí eu vou abaixar agora para X29.25. Agora eu vou colocar a peça na posição original de novo, M19S0. Agora eu vou voltar o avanço para 1 milímetro por rotação, então G95F1. E agora eu vou fazer a mesma passada aqui de novo, G01, Z-50, M03, S200. E aí a gente vai ter que repetir o mesmo processo de novo. Vamos ver se a gente consegue fazer com todo mundo aqui. Desde o M5. Então M5, G94 F200, G35, G00, G5. X vai para 29. Para a máquina, posiciona no lugar certo. Para a máquina aqui, né? Posicionamos a peça na orientação certa. G95 F1, G00, Z-50, M03, S200. Então tem que estar as 4 passadas aqui. 1, 2, 3, 4. Beleza. Para terminar o que a máquina fez. De novo. A gente vai parar a máquina, passar para o G94, F200, X35, G01, né? G01 já tá. X35, G00, Z5. Pronto, vou até renumerar aqui. Ok. E agora a gente consegue fazer exatamente a mesma coisa que a máquina faz com o ciclo lá. Então, internamente, o que a máquina faz está tudo parametrizado, tá? A parametrização dela é mais genérica que a nossa, tem mais dados geométricos aqui que a gente consegue fazer com a nossa rosca aqui, mas fora essa parametrização dela, pelo menos a gente consegue repetir o que ela fez aqui, a gente consegue repetir manualmente aqui. E aí para fazer essa repetição, a gente precisa então desses comandos aqui para trocar entre velocidade por minuto e velocidade de avanço por rotação.
e eu preciso desse comando M19 aqui para colocar o fuso numa posição específica. Então, basicamente, esses três comandinhos aqui são comandos que a gente precisa. Tem outros comandos que a gente pode usar também para a gente fazer, por exemplo, a furação. Lógico, tem ciclos, né? E a gente pode fazer a furação na mão também. E aí, quando a gente vai fazer furação, por exemplo, eu posso querer aqui na frente da minha peça, aqui, ó, eu posso querer na frente da minha peça ter alguns furos aqui em ângulos específicos, né? E se eu quero ter furos em ângulos específicos, eu consigo usar esse comando M19 aqui para girar a peça de um determinado ângulo e entrar e sair com a broca de novo. Enfim, dá para fazer várias coisas. Fiz a lateral aqui de novo. Então a gente consegue, com ciclos de furação aqui, deixa eu mostrar para vocês. Ciclo de furação. Vou pegar esse ciclo de boring aqui. Esse aqui tá fazendo um furo só no centro. Eu queria furo excêntrico. Vamos ver se tem. Aqui, ó, furo excêntrico, tá vendo? E a gente consegue. Ele deve ter um ângulo aqui. Vamos ver. Ele nem dá ângulo, ó. Então, olha aqui, ó. Pior ainda, ele nem dá ângulo. Então, se ele não dá ângulo, a gente precisa usar aqui o M19 já para posicionar a peça antes de fazer esse ciclo aqui, ó. Mesmo que a gente conheça o ciclo, eu tenho que posicionar a peça bonitinho antes dele furar. Deixa eu ver se esse aqui também não dá nenhum ângulo. Aparentemente não. Beleza. Depois a gente tem os ciclos de torneamento, né? Então, como eu falei para vocês, eu tenho o ciclo aqui que eu consigo remover um pedaço do material aqui, né? Então você pode remover. Eu queria que ele fizesse a animação aqui para vocês verem. Aqui, ó. Ele vai fazer como se fosse um faceamento aqui e você consegue terminar esse faceamento até o final aqui. Ou você pode arredondar arestas, tá vendo? Fazer cantos. Você pode fazer chanfros aqui, fazer peças cônicas e tal. Depois tem um outro modo aqui de torneamento que você consegue dizer o contorno que você quer. Aqui você consegue até criar um programinha aqui para fazer só o contorno. Enfim, achei que ele ia deixar a gente desenhar aqui. Aparentemente ele não deixa. Mas você consegue fazer um programinha com essa linguagem G que a gente usa para fazer um contorno. E depois mandar ele fazer o contorno. Não vejo grande vantagem em vez de fazer aqui mesmo. E eu consigo fresar também a frente da minha peça, dependendo, né, do que eu quero fazer. E nessa parte de fresamento, eu consigo fazer várias coisas. Eu consigo fazer rosca, tá vendo? Dá pra fazer rosca interna aqui, a gente faz com fresa. Eu consigo fazer esse tipo de slot aqui, que não dá pra fazer com a peça rodando, né? Tem que fazer com a fresa aqui, passando aqui dentro. Dá pra fazer vários tipos de slots aí. É só colocar os parâmetros aqui que ela sai fazendo. Eu consigo fazer esse retângulo com os cantos arredondados aqui, que normalmente se usa para encaixar eixos, né? E aí, olha só, ela faz um movimento combinado aqui da castanha com a ferramenta para poder fazer esse contorno, é bem legal, né? Um uso bem extensivo aqui de coordenadas polares, aqui bem bacana. Olha só, essa voltinha aqui, eu não sei porque que ela dá, mas ela dá. E nessa parte de fresamento aqui, tem uma parte bem legal também que é de gravação. Você consegue gravar coisas aqui e você consegue gravar, e para fazer essa gravação, de novo, ele vai usando a posição da ferramenta, mas ele também vai girando o torno, né, para você conseguir. Então ele muda só
A ferramenta ela só mexe verticalmente aqui, se você olhar, e para ir para o lado, ele usa a rotação do próprio torno. E aí você consegue acessar qualquer ponto aí da geometria e fazer as suas letrinhas aí, enfim. Eu acho, eu acho um pouco difícil fazer letra com o torno, né? Quer dizer, se você só tem um torno, você pode fazer letra com torno, mas se você tem uma fresa, acho que é mais apropriado, mas de qualquer forma dá para fazer as letras com o torno aqui, né? Dá para você fazer essa gravação aqui e matematicamente é muito legal a forma com que ele faz isso aqui, né? Ah, e o que eu tinha preparado para hoje era isso aqui, pessoal. Vocês têm perguntas? Alguma coisa assim? Não tô mais no mudo, né? Travando. Travando várias. O que? A minha voz tá travando? Ou ou a simulação tá travando? A imagem tá travando aí? Oi, caramba. Professor, Oi? se tiver aí, tá travando aqui pra gente, a gente não tá te vendo muito, não. Caramba, que legal, a internet caiu. Pessoal, voltei. Desculpa aí, aconteceu alguma coisa que caiu minha internet. É... Acredito que, não sei por que caiu, mas enfim, a imagem tava travando aí pra vocês ou era só o som que tava travando? Não, tava travando os dois. Tava travando os dois, né? Minha internet então. Deixa eu voltar aqui então. Eu tava só mostrando aqui as coisas que dá pra fazer de furação e os ciclos que você tem de fazer peça cônica e tudo mais. Que ciclos aqui são bem simplesinhos, mas tem os mais legais aqui que são por exemplo, a gente tem um aqui, esse de fresamento aqui, ó. Esse aqui é um dos interessantes onde você faz esses encaixes de eixo, né? Então a ferramenta ela vai usar uma ponta de fresa aqui e essa ponta de fresa ela só se mexe na vertical. E aí para se mexer na horizontal na peça, o próprio torno faz a rotação da castanha, né? E aí você consegue fazer o desenho aqui da peça conforme você passa a fresa na posição certa. E Só. oi. Mas essa movimentação vertical da fresa é uma limitação ou é tipo uma escolha de design mesmo? Não, é uma limitação da ferramenta. Da ferramenta não, da máquina. Essa máquina aqui ela permite movimentação da ferramenta ao longo do eixo Z, que é ao longo da peça, né? E ao longo do eixo X, que é vertical. Em Y ela não permite. Então, mesmo com essa limitação, a gente consegue fazer as coisas aqui nessa face aqui da ferramenta. Uma outra que eu tava tentando mostrar antes da minha internet travar era essa gravação aqui, ó. Você consegue fazer o desenho, basicamente o desenho que você quiser aqui na frente da peça. E, de novo, a ferramenta da fresa ela só se mexe na vertical, né? Só em X. E aí, para você atingir as outras regiões aqui da peça, o próprio torno faz a rotação da castanha ali. Então você consegue chegar na posição que você queria chegar. É bem legal.
Agora espero que esteja mais fluida a imagem. Né? E aí, para fazer esses parâmetros, esses ciclos todos aqui, pessoal, não tem muito segredo, tá? Não sei se deu para vocês verem aqui, mas, por exemplo, nesses ciclos aqui de furação, ele não dá ângulo para você fazer padrão de furo. Por exemplo, eu quero fazer 6 furos. Vamos imaginar que isso aqui é um cubo de roda. Eu quero fazer 6 furos. Ele não te dá ângulo para você fazer os furos. Então, se você quer fazer vários furos, você tem que usar esse ciclo de furação aqui. Mas também tem que usar aquele comando M19 que a gente estava vendo aqui para você poder girar a peça para deixar na posição certa antes da broca entrar e fazer o furo aqui, para você não ficar com o furo em posições erradas aí. Beleza? Bom, basicamente foi isso que eu preparei para hoje, pessoal. Vocês têm alguma pergunta, alguma colocação que vocês gostariam de fazer? Eu tenho uma pergunta. Pode falar. E quanto às questões de compensação da ferramenta, a gente não tem que usar nenhuma no torno? Ou é porque a máquina da Siemens já faz automático? No torno, a gente teria a compensação de... como é que fala? Ela é parecida com aquela compensação de comprimento da ferramenta, né? Só que você tem uma compensação de comprimento em X e uma compensação de comprimento em Z. Quer ver? Aqui na ferramenta, depois que ela faz os passes aqui, fica fácil de ver, ó. Aqui, ó, a gente terminou com ela na posição X5, X35, né, diâmetro 35, e Z5, né? Então, ó, em Z, olha quem que tá em 5 aqui, ó. É essa face aqui, tá vendo, da ferramenta, não é a pontinha. Então, a ferramenta, a máquina da Siemens, a hora que a gente chama essa função aqui para colocar essa daqui, para colocar a ferramenta, a gente escolhe a ferramenta, ela já faz essas compensações de comprimento automáticas. Né? Então, a gente não precisa se preocupar muito em ficar fazendo compensação de comprimento. Tá? Mas, se fosse fazer compensação de comprimento, aí seria igual aquele G, se eu não me engano, G43, que a gente viu. Não, isso, ó, compensação positiva de comprimento da ferramenta. E aí você consegue fazer a compensação nas direções aqui. Se por um acaso você encontrar uma máquina que precise, com esse G43 aqui que faz. Tá? Mas aqui ela já faz automática. E compensação de raio de corte a gente não faz, né? Porque no caso do torno, a pontinha da ferramenta já fica na posição que a gente queria que ela ficasse. E se a gente vai fazer um torneamento externo ou um torneamento interno, a gente até escolhe a ferramenta diferente já, porque ela já está virada de ponta cabeça para fazer o interno e tal. Então a gente não tem esse problema que a gente tem lá na fresa, onde você fica mudando de direção tantas vezes que a hora o contorno está do lado direito, a hora o contorno está do lado esquerdo. Aí você tem que compensar raio. Né? No torno é mais tranquilinho. Entendi, beleza. Beleza? E a questão do fluido tem o mesmo funcionamento, então. Exatamente o mesmo funcionamento. Mas aí se a gente for fazer um corte interno, o fluido consegue fazer? Ele consegue. Quando você tem ativação de fluido, você tem umas mangueirinhas aqui, e a mangueirinha ela fica virada bem para a ponta da ferramenta aqui, ó. Né, que você tem que sempre refrigerar exatamente a porção de material que você está cortando. Então, como a mangueira anda junto com a ferramenta, não importa o movimento que você fizer, a mangueirinha vai estar apontada para essa pontinha da ferramenta aqui, ó. Então, tanto um torneamento externo quanto um torneamento interno, você vai ter exatamente a mesma posição ali que o fluido está atingindo a peça ali. Então, não vai ter problema. Entendi, obrigada. Nada. Temos chat aqui. Ou não? Mais perguntas, pessoal?
Não? Então, beleza, pessoal. Como eu falei pra vocês, a aula tá sendo gravada, né? Então eu vou postar lá no YouTube assim que a gente terminar aqui. Eu mando o link aqui pra vocês. E eu vou tentar postar no Ava também o mais cedo possível. É, e isso, exatamente. A prova vai ser semana que vem. Então, ó, eu vou postar a avaliação pra vocês fazerem lá no dia 15, tá? Na segunda-feira. E aí vocês vão ter a semana inteira pra fazer, mas no dia 18 a gente se encontra pra tirar dúvidas. Beleza? Beleza. Beleza. Então, beleza, gente. Obrigado pela atenção aí de vocês. E nos vemos na semana que vem. E que triste. Acabou nossas aulas. Até mais, gente. Boa noite. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.